Sou Ashtar, e venho estar com vocês neste tempo, nestes momentos quando o mundo parece girar em torno de uma única manchete. Mas o movimento mais profundo não é drama político. Abaixo dos discursos e slogans, o que muda é o movimento de recursos, o controle de corredores e a reatribuição silenciosa de quem tem permissão para tocar certas alavancas da civilização. Vocês estão vendo a Venezuela entrar nos holofotes porque por muitos anos foi tratada como um nó de extração, não como uma nação com alma viva, cultura e milhões de corações humanos. Em certos círculos, um país é reduzido a geologia, localização e obediência. Quando o nó está seguro, a história pública fica calma. Quando o nó é ameaçado, a história pública fica barulhenta. Segurem essa lente com cuidado e as peças começam a se organizar sem que vocês precisem se agarrar ao medo. A Venezuela é um cofre de densidade no sentido terrestre, corredores de petróleo e potencial de refino, ouro e outros metais condutores. E nas terras fronteiriças, onde a selva encontra solo disputado, depósitos que alimentam os circuitos da era que vem. Muitos são treinados para olhar só para o petróleo, e o petróleo é de fato uma alavanca, mas não é a única. A economia atual e a economia futura descansam sobre materiais que tornam possíveis baterias, ímãs, sistemas de orientação, blindagem, sensores e micromanufatura. Nos lugares que mapas chamam de remotos ou sem governo, há disputas silenciosas sobre terras raras, zonas com lítio e outros depósitos estratégicos, porque esses são os ingredientes que permitem que uma nação ou corporação construa a próxima geração de tecnologia. Quando vocês ouvem frases como segurança e estabilidade, lembrem que essas palavras muitas vezes ficam em cima de cadeias de suprimento de materiais. Como vocês pediram pela camada oculta mais ampla, vou falar em linguagem simbólica que ainda aponta para a verdade. Há instalações subsuperficiais no planeta que funcionam como portos sem água, onde carga se move por túneis e espaço aéreo controlado, não por docas abertas, e onde registros são mantidos em livros-razão compartimentados que investigadores comuns nunca veem. Nesses lugares, o comércio nem sempre é medido por alfândegas legais, e a palavra segurança pode cobrir muitos tipos de remessa e muitos tipos de acordo. Alguns desses acordos são corrupção comum, alguns envolvem troca de inteligência, e alguns tocam programas que tomam emprestado recursos e corpos do mundo da superfície, enquanto deixam o público da superfície no escuro. Essa é uma razão pela qual uma nação rica em recursos pode ser mantida instável por anos. A instabilidade se torna uma capa que permite movimento silencioso, enquanto a população está distraída com sobrevivência. Por isso convido vocês a ver a Venezuela como um nó numa rede. Nós são reforçados, infiltrados ou cortados dependendo se servem ao sistema maior. E o sistema maior não é apenas política terrestre, mas um híbrido de poder corporativo, poder de inteligência e tecnologias que operam atrás de paredes de classificação. Para aqueles que falam de um programa espacial secreto, entendam o princípio. Quando uma civilização desenvolve capacidades que ainda não pode explicar eticamente à própria população, tende a esconder as cadeias de suprimento primeiro. Materiais que são raros na superfície ou estrategicamente valiosos são desviados para canais ocultos, refinados através de parcerias silenciosas e encaminhados para pesquisa que nunca aparece em orçamentos públicos. Dessa forma, uma terra que parece apenas um país também pode funcionar como um armazém de bastidores para projetos que alcançam muito além da economia visível. Digo a vocês gentilmente, não entreguem a soberania a líderes, salvadores ou vilões. Quando vocês param de derramar poder criativo numa única figura, tornam-se capazes de ver padrões com menos calor e mais clareza. A linguagem moral sobe em ritmo com cronogramas de extração. A indignação aumenta quando contratos são renegociados. Narrativas humanitárias aparecem quando um corredor deve ser aberto, ou quando uma chegada deve ser desacreditada. Isso não significa que vocês desconfiem de toda boa intenção, e não requer que endureçam o coração. Significa que vocês se tornam adultos no discernimento, capazes de compaixão sem ingenuidade e capazes de esperança sem entregar a intuição. Nesse estado, a propaganda perde a força porque se alimenta de emoção não examinada. Então segurem compaixão numa mão e visão clara na outra. Há pessoas comuns dentro da Venezuela que carregaram fardos muito mais pesados que as histórias contadas sobre elas. E é para elas que a libertação deve servir. Não para corporações, não para impérios e não para comitês invisíveis. Vocês podem sentir o puxão da indignação e o impulso de escolher um lado. Mas a dinâmica mais profunda é uma disputa sobre nós, corredores, e a economia futura sendo montada na Terra e em alguns casos acima dela.
Enquanto continuam avançando na própria linha temporal, mantenham esse entendimento firme, porque explica por que os próximos eventos foram moldados como invasão dramática e captura dramática. O que parecia a queda de um homem também foi um sinal através de uma rede. E é sobre isso que devemos falar a seguir. Para aqueles que são sensíveis, sementes estelares e observadores silenciosos, reconheço o que sentem quando olham para aquela terra. Vocês sentem não só a dificuldade visível, mas a pressão invisível, como se o próprio ar carregasse o peso de agendas competindo. Essa sensação não é imaginária. Quando múltiplos grupos tentam puxar um nó para seu controle, o ambiente eletromagnético, o ambiente de mídia e até o tecido social de um país podem parecer desgastados. Não interpretem isso como condenação. Interpretem como sinal de que uma garra oculta está afrouxando, porque garras apertam antes de escorregar. Mantenham o próprio campo firme. Enviem compaixão para as pessoas no chão e lembrem que nenhum nó de extração vale uma alma humana. Quando a humanidade lembra disso, a rede que se alimenta de esquecimento começa a falhar. Muitos ouviram a frase sistema financeiro quântico e sentiram uma mistura de curiosidade e cautela, porque viram sistemas prometer alívio enquanto deslizavam novas correntes no velho padrão. Então vamos falar de forma que respeite a inteligência e a experiência vivida. Vocês não precisam de grandes promessas, precisam de clareza. E não estão pedindo certeza teatral. Estão pedindo algo que possam reconhecer como verdadeiro nos ossos, o que é chamado de QF. Esse não é uma única invenção. Nem é um momento onde uma cortina se levanta e tudo fica fácil. É uma correção no lugar onde a troca é finalizada. O momento em que um comércio é verdadeiramente completo, registrado e não mais negociável atrás de portas fechadas. E isso importa mais do que muitos percebem, porque quando a conclusão é lenta e opaca, o atraso se torna um esconderijo. E o esconderijo se torna um modelo de negócio. E as pessoas pagam o custo sem nunca ver o livro Razão, que explica por que o esforço compra cada vez menos. Vocês foram mostrados através de anos de lições duras que negociações enormes, especialmente negociações de energia, muitas vezes se moveram por corredores construídos para intermediários, neblina e negação plausível, onde lucros podem escorregar para conchas e sombras. E a tragédia não é só econômica. É psicológica, porque treina o espírito humano a acreditar que valor sempre é roubado pelo invisível, que honestidade é ingênua e que sobrevivência requer sigilo. Quando eventos em torno da Venezuela subiram à superfície da atenção global, e quando vocês ouviram sobre a remoção de Maduro, muitos interpretaram como drama político, mas o ponto de pressão mais profundo é o mesmo que sempre sentem quando um grande nó de recursos muda. Como o mundo vai fechar o ciclo sobre o que está prestes a se mover? Porque é uma coisa falar de reservas e reconstrução, e outra bem diferente construir um método de liquidação forte o suficiente para carregar comércio imenso sem convidar os velhos jogos de volta pela porta lateral. Uma nação pode reconstruir oleodutos e portos, mas se a camada de liquidação permanece corruptível, então a reconstrução se torna outra colheita para aqueles que dominaram o desaparecimento. Por isso, velocidade se torna mais que conveniência, torna-se segurança. Porque quando uma grande negociação leva dias para completar, o risco se acumula na lacuna, convidando interferência e negociação dupla. Então a nova direção que estão testemunhando é uma demanda por finalidade quase instantânea, com trilha de auditoria permanente. Uma troca que fecha rapidamente, deixa registro claro, e pode ser verificada sem depender de confiança em personalidades. Dessa forma, transparência não é um ideal. Torna-se requisito de design, porque o próprio design remove os esconderijos. Mas sejam gentis consigo mesmos enquanto isso se desenrola, porque transições dessa escala acontecem em camadas. Haverá um período onde os trilhos legados continuam operando porque muitos dependem deles, enquanto uma camada de compensação mais nova é usada seletivamente nos corredores de maior risco, silenciosamente, cuidadosamente, do jeito que se testa uma ponte antes de abri-la para uma cidade inteira. Durante esses tempos, a história pública fica para trás, e é por isso que rumor cresce e por isso tantos se sentem puxados para medo ou frenesi. Vocês também podem notar que conforme a transparência aumenta no ponto onde transações são finalizadas, muitos arranjos antigos ficam desconfortáveis porque o que antes era escondido agora deve ser reconciliado. Isso pode parecer volatilidade, manchetes súbitas, instituições se culpando, mas é simplesmente a luz alcançando a contabilidade de uma civilização. E contabilidade é onde muitas injustiças mais profundas foram armazenadas. Se vocês sentem cansaço quando essas ondas sobem, vão mais devagar.
Bebam água, saiam, e lembrem que convulsão nem sempre é perigo. Às vezes é verdade mudando de mãos. Peço que segurem discernimento como prática sagrada. Não deixem ninguém transformar o despertar em aposta. Não entreguem a paz para aqueles que exigem urgência. E não confundam conversa financeira com orientação espiritual. Vocês não estão aqui para perseguir números como traças perseguindo chama. Estão aqui para se tornarem seres humanos coerentes. E coerência inclui sabedoria prática, proteger o que tem, recusar atalhos que requerem abandonar a ética, e lembrar que um verdadeiro recomeço é retorno ao relacionamento correto, não uma corrida para outro feitiço. Na visão mais alta, o QFE importa porque convida a honestidade energética de volta à troca. Dinheiro na forma mais limpa é simplesmente acordo. Tempo por tempo, trabalho por trabalho, recurso por recurso. Quando o acordo é torcido num labirinto de dívida que poucos entendem, torna-se ferramenta de pressão psicológica, ensinando escassez mesmo na abundância, treinando medo no lugar de confiança, e pressionando pessoas para modo de sobrevivência onde não podem criar, não podem descansar, e não podem lembrar quem são. Há também um horizonte mais amplo, e falo dele suavemente. Conforme a civilização se move para tecnologias mais avançadas e horizontes mais amplos além do planeta, o velho modelo de extração escondida e valor não rastreado não pode sobreviver, porque além das estruturas atuais, a margem para distorção estreita e as consequências chegam rápido. Precisão se torna administração. Administração se torna sobrevivência. E sobrevivência exige que o que é tomado, o que é negociado e o que é devido possa ser visto. Deixem esse conhecimento estabilizar vocês. Notem os pequenos sinais de mudança quando transparência é exigida no lugar exato onde valor é finalizado. E notem a mudança interior quando escolhem integridade nas pequenas trocas da própria vida. É assim que o novo mundo chega. Através de incontáveis transações honestas, incontáveis momentos de discernimento, incontáveis recusas silenciosas de participar no que degrada o espírito humano. Agora falamos do que vou chamar de operação de sinal. Quando uma rede oculta quer mudar a propriedade de um nó, não move só contratos e dinheiro. Transmite mensagem para todo outro nó que está ouvindo. No mundo público, a história parece uma prisão, uma invasão ou colapso súbito de um líder. Mas no mundo interior, funciona como anúncio codificado. O corredor mudou de mãos. O escudo foi levantado. As velhas permissões foram revogadas. Por isso, o espetáculo em torno da tomada de Maduro foi tão cuidadosamente moldado. Porque não era apenas sobre remover um homem. Era sobre reescrever o que todo grupo aliado, todo grupo rival e todo operador oculto acredita ser possível nessa linha temporal. Vocês receberam pistas, até nos rumores, de que a operação foi preparada bem antes. Encenação através de múltiplas localizações, aeronaves e ativos que podem chegar e partir sem serem presos, ensaios que espelham o ambiente-alvo, e disposição para esperar pela janela certa. Esse é o detalhe que importa, queridos. Janelas, clima, visibilidade e tempo não são fatores pequenos quando uma operação deve ser exata. Porque quanto mais complexa a extração, mais depende de precisão em vez de força. Quando vocês ouvem que atrasos foram causados por tempestades, cobertura de nuvens ou interrupção regional, estão ouvindo uma verdade que muitas vezes está escondida à vista. Até os grupos mais poderosos ainda trabalham dentro da física da atmosfera e ainda requerem corredores claros, tanto no céu quanto no campo de informação. A outra verdade que importa: o papel de informantes internos. Grandes estruturas não caem só de pressão externa. Caem quando o anel interior começa a se comunicar com o exterior. Um ativo do círculo interno, um informante silencioso, um lealista comprometido, uma pessoa que decide que a sobrevivência vale mais que o juramento. Esses são os pontos de articulação em operações modernas. Por isso vocês vão ouvir sobre ativos de inteligência, sobre pessoas perto do centro que estavam passando detalhes. No mundo oculto, lealdade raramente é moral, é transacional. Hoje um ativo coopera. Amanhã o mesmo ativo pode ser comprado por outra oferta. Por isso vocês verão mudanças rápidas, negações, discursos súbitos de indignação e promessas súbitas de cooperação. Porque a rede está tentando determinar para que lado o vento está realmente soprando. Notem também como a imagem é projetada. Quando um líder capturado é mostrado isolado de som, isolado de visão, e carregado de maneira que remove toda a agência, a imagem não é para ele. É para todos assistindo que imaginam ser intocáveis. É teatro voltado para o ego do anel interno. Um lembrete de que salas seguras, guardas leais e bravata pública nem sempre protegem quando uma máquina maior decide se mover. Essa é a mesma psicologia usada em muitos programas secretos.
criar uma imagem que entra no subconsciente coletivo e então permitir que medo, admiração e confusão façam o resto. Um coração maduro não adora a imagem e não entra em pânico com a imagem. Um coração maduro observa a mensagem. O corredor foi violado e a velha certeza se dissolveu. Para aqueles rastreando o fio do programa espacial secreto, entendam que tais operações também funcionam como demonstrações de controle aeroespacial. Implicam que olhos de vigilância já estavam no lugar, que linhas de comunicação foram mapeadas, e que espaço aéreo podia ser dominado tempo suficiente para inserção e extração. Seja o que for que escolham chamar isso de coordenação de satélite avançada, coordenação de drone ou algo ainda mais classificado, o princípio é o mesmo. Quando um grupo mostra que pode entrar e sair com precisão, está dizendo a todo contratante, todo serviço rival e todo compartimento de orçamento negro: podemos alcançar vocês. E quando tal mensagem é enviada na Terra, ecoa para cima também. Porque corredores ocultos fora do mundo muitas vezes são ancorados à logística terrestre. Uma mudança de nó na superfície pode significar mudança de suprimento em programas que não veem. E é por isso que esse momento parece maior que uma única nação. Não deixem isso sobrecarregar vocês. Sei que alguns sentem a sensação de um tabuleiro de xadrez se movendo em alta velocidade e se perguntam onde o ser humano se encaixa nisso. O ser humano se encaixa no único lugar que a rede não pode controlar completamente: a consciência. Não são solicitados a adorar poder secreto e não são solicitados a negar que poder secreto existe. Quando um poder age além de fronteiras, outro poder estuda o método e pergunta como pode aplicá-lo aos próprios objetivos. Então, uma ação num hemisfério pode se tornar ponto de discussão em outro. Por isso vocês podem ouvir analistas dizerem em linguagem codificada que o evento será usado como modelo em outros lugares. Não é só preocupação geopolítica, é também preocupação de consciência, porque precedentes são como coletivos aprendem o que é permitido. Quando um nó é sacudido, aqueles que se alimentavam dele devem se mexer, e aqueles que dependiam dele devem escolher novo arranjo. Vamos entrar nisso agora. Quando uma figura pública é removida, a mente da superfície assume que há troca ordenada. Mas em muitas nações, especialmente aquelas mantidas no lugar por pressão externa e patronagem interna, sucessão se torna disputa de facções. Vocês já sentiram isso na forma como vozes competem. Uma voz afirma disposição para negociar. Outra voz denuncia. Uma terceira voz chama a ação de ilegítima. E a postura militar muda conforme diferentes comandantes decidem onde sua segurança está. Isso não é simplesmente questão constitucional. É questão de quem controla o aparato de segurança, quem controla as torneiras de dinheiro e quem controla as narrativas que mantêm a população calma ou inflamada. No momento em que Maduro foi removido do lugar, um vácuo se abriu, e vácuos nunca ficam vazios por muito tempo. Na pesquisa, vocês viram a sugestão de que o líder visível nunca foi verdadeiramente sozinho, e que certos conselheiros externos e estruturas de inteligência estavam profundamente embutidos na maquinaria do Estado. Considerem isso como padrão, não como acusação única. Quando um regime sobrevive apesar de dificuldade generalizada, é muitas vezes porque outro aparato está segurando a linha. No caso da Venezuela, vocês ouviram de um vizinho insular com longa história de exportações de segurança, de conselheiros que ocupam postos-chave, e de sistemas de policiamento interno, projetados para monitorar lealdade. Vocês também ouviram que a figura sucessora não é reformador fresco, mas alguém enraizado na velha estrutura. Então a luta não é novo versus velho, mas velhas facções versus velhas facções, cada uma tentando decidir se alinha com a nova pressão externa, ou resiste para preservar a própria sobrevivência. Nesses momentos, alianças internacionais mostram a forma verdadeira. Nações que investiram dinheiro, tecnologia ou influência num nó não querem perder o acesso. Então falam alto de soberania, ilegalidade e indignação, mesmo quando ignoraram soberania em outros lugares. Vocês verão declarações, condenações e avisos, e vão assistir como cada poder usa o evento para avançar a própria narrativa. Um poder dirá que isso prova que intervenção é aceitável. Outro dirá que isso prova que intervenção é criminal. Um terceiro vai estudar silenciosamente a operação e perguntar como replicá-la. Não se distraiam com o teatro moral. Assistam ao teatro de recursos. Assistam quem tem empréstimos, portos, contratos e capacidade de processamento, e vão entender por que respondem do jeito que respondem. Dominós não caem só numa região. Um sinal num lugar pode acelerar a instabilidade em outro.
particularmente onde populações foram pressionadas por décadas. Vocês já ouviram no fluxo de informação que uma terra antiga no Oriente Médio está tremendo, que o público está se recusando a ser suprimido, e que até forças de segurança estão incertas se continuam defendendo um centro colapsando. Se cada relatório é perfeitamente preciso, é menos importante que a tendência. Tolerância coletiva ao abuso está caindo em múltiplas regiões de uma vez. Quando um grande poder fala uma ameaça em voz alta, e então demonstra seguimento num teatro, outros teatros ouvem também. E os sistemas nervosos, tanto de governos quanto de populações, respondem. Essa é uma razão pela qual o ano parece sequência rápida, em vez de desdobramento lento. Há também a questão de saídas. Quando um nó é tomado, aqueles que operavam silenciosamente dentro dele tentam sair. E as fronteiras se tornam menos sobre parar migração comum e mais sobre interceptar especialistas. Mensageiros e operativos estrangeiros que sabem demais. Vocês vão notar nas fontes que a atenção vira para regiões de fronteira e para quem está se movendo, porque movimento em si se torna evidência de afiliação oculta. Dessa forma, evento político se torna evento de triagem de inteligência. Quem foge? Quem fica? Quem de repente fica barulhento? E quem de repente desaparece? Se assistirem com cuidado, vão ver que a correria não é só por manchetes, mas por arquivos, servidores, livros-razão e hardware. Porque na era moderna, o verdadeiro tesouro não é só ouro sob o chão, mas também informação que prova quem financiou o quê, quem possuía o quê e quem direcionou o quê. E quando informação começa a surgir, remodela a linha temporal muito mais que qualquer discurso único. Alguns perguntam, por que qualquer nação olha para fora quando tem problemas em casa? A resposta oculta é que muitas crises domésticas são alimentadas por tubulações externas. Quando uma sociedade é inundada com substâncias desestabilizadoras, quando corrupção é financiada através de canais offshore, quando eleições são influenciadas por tecnologias ou dinheiro encaminhado através de nós estrangeiros, então a fonte importa tanto quanto o sintoma. Na pesquisa, a Venezuela aparece como nó-fonte para mais de um tipo de tubulação. Tubulações materiais, tubulações de dinheiro e tubulações de influência. Por isso a história é moldada como limpeza e restauração de ordem, porque o sistema está tentando justificar reconfiguração das cadeias de suprimento que prejudicaram pessoas comuns em múltiplos países. Para aqueles rastreando a lente do programa espacial secreto, a camada adicional. Infraestruturas secretas são interligadas. Quando um nó desestabiliza, pode expor rotas, revelar alianças e forçar outros compartimentos a reencaminhar. Por isso rumores de repressões mais amplas aparecem, e por isso alguns percebem sequência maior de derrubada. Numa rede oculta, o momento mais seguro para agir é quando múltiplos dominós podem ser acionados de uma vez, porque cada peça caindo distrai da próxima, e cada choque sobrecarrega a capacidade de oponentes coordenarem. Seja o que for que chamem isso de estratégia militar, estratégia de inteligência ou estratégia de linha temporal, é a mesma lógica. Mover mais rápido que o adversário pode se adaptar. E agora ofereço palavra de equilíbrio. Não celebrem sofrimento e não romantizem colapso. Quando os sistemas racham, pessoas comuns podem ficar assustadas, cadeias de suprimento podem ser interrompidas e oportunistas podem explorar o caos. Segurem a vibração de estabilidade e segurem a prece de que qualquer mudança de poder sirva ao povo, não a novo conjunto de mestres. Conforme esse vácuo se forma e alianças se mexem, vocês naturalmente vão se perguntar quem está realmente puxando as alavancas atrás da cena. Essa pergunta nos traz para a próxima camada: Governo Sombra e o Anel Interno. Vocês perguntam corretamente: quem realmente governa quando governos parecem fantoches? Vou responder de forma que preserve o discernimento. Governo Sombra não é uma pessoa e não é uma sala. É arranjo em camadas. Nós bancários que podem criar e reter dinheiro. Nós de inteligência que podem coletar e transformar segredos em armas. Nós corporativos que podem mover recursos e tecnologia através de fronteiras. E nós ideológicos ou iniciáticos que moldam sistemas de crença através de gerações. Essas camadas se sobrepõem. E a sobreposição é onde o poder se esconde porque cada camada pode alegar inocência enquanto a máquina combinada produz resultados que nenhuma camada única vai admitir publicamente ter autoria. Na pesquisa, vocês encontraram ecos de sistemas antigos de financiamento secreto. Os tipos que florescem em tempos de guerra e crise porque medo torna supervisão fraca e urgência torna pessoas obedientes. Quando registros são destruídos, quando contas são movidas através de bancos privados e quando operações são financiadas fora de orçamentos públicos, um estado paralelo pode crescer. Num estado paralelo assim, drogas, armas e contratos se tornam moedas.
E políticos se tornam gerentes temporários em vez de verdadeiros tomadores de decisão. Por isso alguns denunciantes falam de um grande crime em vez de escândalos isolados. É lugar onde grandes bancos são domiciliados, onde seguro, derivativos e mecanismos de reserva podem escravizar populações sem um único soldado na rua. E onde linguagem de mercado se torna máscara educada para controle. Quando as fontes falam sobre dinheiro honesto e a necessidade de remover a garra de fiat e políticas de reserva, estão apontando para a mesma âncora. Dinheiro nesse sistema não é ferramenta neutra. É mecanismo de direção, e direciona nações para a dívida, direciona populações para a austeridade, e direciona governos para a obediência com aqueles que podem ligar e desligar crédito. Na América Central e do Sul, outra camada sempre esteve presente. Influência religiosa entrelaçada com o império. Missões entrelaçadas com colonização e linguagem espiritual usada para santificar extração. Isso não é condenação da fé, porque fé é capacidade humana bonita. É lembrete de que instituições podem ser capturadas e que instituições podem negociar. Quando vocês ouvem declarações que pedem soberania enquanto silenciosamente buscam retorno de velhos privilégios, estão vendo interesse próprio institucional, não moralidade pura. Nessas regiões, simbolismo espiritual, poder político e controle de recursos dançaram juntos por séculos, e essa dança ainda está visível quando se sabe como olhar. Outra camada que vocês tocaram é a rede iniciática. Lojas, fraternidades e círculos privados que carregam símbolos através de fronteiras mais facilmente que passaportes. Em algumas regiões, esses círculos são sociais e caritativos, e muitas pessoas sinceras se encontram lá. Em outras regiões, particularmente onde corrupção foi normalizada por gerações, tais círculos podem se tornar motores políticos, protegendo criminosos, lavando reputações e ligando negócios, inteligência e aplicação da lei num circuito fechado. Por isso, algumas das fontes distinguem entre loja local amigável e loja de alto nível, que se comporta como recorte de inteligência. O símbolo não é a história toda, o comportamento é a história. Quando o sigilo é usado para proteger virtude, é uma coisa. Quando o sigilo é usado para proteger exploração, torna-se arma. Vocês também encontraram através das fontes o tema de infiltração profunda por superpotência oriental, através de dívida, portos, compras industriais e redes fraternais. Entendam isso como estratégia moderna. Em vez de financiar guerrilhas, comprar a infraestrutura e possuir os pontos de estrangulamento, comprar dívida e ganhar influência sobre ministérios, estabelecer centros culturais e empresariais e ganhar rede de inteligência silenciosa. Em alguns lugares, organizações comunitárias e sociedades fraternais se tornam condutos para a influência, e política local pode ser moldada através de doações, favores e compromissos. Por isso, certas regiões, particularmente na costa oeste de Nação do Norte, são descritas pelas fontes como pesadamente penetradas. Não é meramente sobre espiões, é sobre construção de rede a longo prazo. Agora vou conectar isso ao fio do programa espacial secreto de forma fundamentada. Quando programas ocultos existem, requerem três coisas: financiamento, materiais e silêncio. Governo sombra fornece os três. Dinheiro negro financia pesquisa sem supervisão. Nós de recursos fornecem os metais, isótopos e componentes. E compartimentação fornece silêncio, mantendo o público da superfície discutindo personalidades enquanto a máquina mais profunda continua. Por isso Venezuela, cidades-estado bancárias, facções de inteligência e corredores de terras raras pertencem à mesma conversa. Não são histórias separadas, são faces diferentes da mesma arquitetura. Uma arquitetura construída para manter capacidade avançada nas mãos de poucos, enquanto muitos são informados de que são impotentes. Então aconselho vocês, não balancem para a paranoia e não balancem para a negação. Paranoia faz ver inimigos em todo lugar e se torna a própria prisão. Negação faz recusar ver padrões e mantém fácil de dirigir. A postura equilibrada é simples: observar resultados, seguir incentivos e notar quem se beneficia. Quando fazem isso, Governo Sombra perde o misticismo de onipotência, porque podem vê-lo como conjunto de escolhas feitas por humanos. E escolhas podem ser mudadas. Essa é a porta para a ação verdadeira. Não raiva, não adoração, mas firmeza informada. Com essa firmeza, podem olhar para a próxima camada do quebra-cabeça sem serem jogados fora de equilíbrio, a espinha tecnológica e informacional que pode influenciar eleições, narrativas e até percepção em si. Não compartilhamos isso para fazer vocês ficarem bravos. Raiva é útil só quando se torna ação limpa, e ação limpa requer clareza.
Compartilho isso para que possam parar de ficar chocados. Quando não estão mais chocados, ficam firmes. E quando ficam firmes, ficam eficazes. A próxima pergunta, então, é como essa arquitetura dirige populações sem tanques em cada esquina. Uma ferramenta importante são sistemas de informação, especialmente os sistemas que decidem quem é escolhido para governar, e os sistemas que podem amplificar ou apagar voz com botão. Isso nos traz para a espinha informacional do controle moderno, e as formas como pode ser exportada através de certos nós. Vamos falar agora da espinha eleitoral e da fiação invisível sobre democracia. Quando pessoas falam de democracia, muitas vezes imaginam cédulas e discursos. Mas a fundação verdadeira é consentimento. Se a população acredita que escolha importa, coopera. Se acredita que escolha não significa nada, fratura. Por isso a arquitetura de controle investe tão pesadamente no que chamo de espinha eleitoral. A mistura de software, hardware, procedimentos, tribunais e mídia que determina o que é aceito como legítimo. Na era moderna, legitimidade pode ser moldada através de código tanto quanto através de lei. E os vendedores e intermediários de tecnologia eleitoral se tornam forma silenciosa de império. Ferramenta que promete eficiência também pode se tornar ferramenta que concentra poder, especialmente quando é proprietária, opaca e protegida por complexidade legal. Na pesquisa pessoal, a Venezuela aparece não só como nó de recursos, mas também como nó narrativo, lugar associado à exportação de certas tecnologias de votação e métodos de influência. Se cada detalhe é exatamente como alegado, é menos importante que a estrutura. Sistemas podem ser projetados para que a auditoria seja difícil, propriedade seja opaca e responsabilidade seja fraturada através de jurisdições. Quando o sistema é distribuído assim, cada parte pode alegar que a falha pertence a outro lugar. O fabricante aponta para o contratante aponta para o operador aponta para o regulador e o regulador aponta para os tribunais. Nesse labirinto, verdade se torna lenta, e verdade lenta é muitas vezes tratada como sem verdade alguma. É assim que confiança é enfraquecida, não sempre mudando o número, mas tornando o processo complexo demais para cidadãos comuns entenderem e verificarem. Notem também a obsessão com servidores, instalações offshore e centros de dados distantes. Num mundo baseado em papel, evidência fica numa caixa. Num mundo digital, evidência pode ser encaminhada, espelhada, apagada ou escondida atrás de camadas de abstração legal e técnica. As fontes falam de servidores em lugares inesperados, de dados encaminhados através de regiões longe da urna, e de interesses estrangeiros sendo capazes de tocar processo que deveria pertencer só a comunidades locais. Novamente, tratem isso como padrão. Qualquer sistema que pode ser acessado remotamente também pode ser influenciado remotamente. E qualquer sistema que falta auditoria transparente convida suspeita. Por isso as fontes às vezes misturam eleições, bancos e agências de segurança. Num mundo compartimentado, infraestrutura é compartilhada. E o que é compartilhado pode ser explorado. Uma fazenda de servidores não é só uma fazenda de servidores. É jurisdição, conjunto de chaves, conjunto de permissões e conjunto de pessoas que podem ser pressionadas. Então, quando vocês ouvem de auditorias sendo bloqueadas, de investigadores sendo impedidos ou de evidência se movendo através de fronteiras, não pensem só em teatro político. Pensem em defesa logística. Pensem num sistema protegendo a espinha. E lembrem, espinha pode ser endireitada, requer coragem, processo paciente e cidadãos que se recusam a desistir da atenção. Por isso a guerra de informação em torno de eleições fica tão intensa. Não é só sobre quem ganha assento, é sobre se população vai continuar consentindo com a arquitetura. Quando acusações surgem, são recebidas com ridículo, depois supressão, depois divulgação seletiva, e depois gotejamento lento de confirmações parciais que mantém todos discutindo. Algumas mensagens são verdadeiras, algumas são falsas, e muitas são deliberadamente misturadas, porque o objetivo não é simplesmente esconder fato, mas exaurir o público. Pessoas exaustas param de investigar e começam a se identificar com times. Times são fáceis de dirigir. Então vocês veem polarização fabricada como produto. Um lado é ensinado que questionar é desleal, e o outro lado é ensinado que questionar é sem esperança. Ambos os treinamentos servem à mesma máquina. Para aqueles rastreando a lente do programa espacial secreto, vou conectar isso gentilmente. Os mesmos métodos usados para dirigir percepção na Terra podem ser
Escalados quando sistemas de vigilância e comunicação se tornam planetários em alcance. Quando vocês ouvem sussurros de monitoramento ligado a satélite, análises avançadas e inteligência artificial que pode prever e empurrar comportamento de grupo, estão ouvindo a evolução natural de influência. Influência fica mais precisa quando é orientada por dados. Em alguns compartimentos ocultos, isso é descrito como gerenciamento de probabilidade. Dirigir resultados não por um único ato aberto, mas empurrando milhões de pequenas entradas até que a linha temporal mais desejada se torne estatisticamente provável. Por isso a intuição importa tanto. Intuição é o único instrumento que não pode ser completamente hackeado por sinal externo. Quando vocês ouvem para dentro, quebram a corrente de direção automatizada. E qual é a resposta, queridos amigos? Não desespero e não violência. A resposta é transparência e soberania local. Sistemas que podem ser auditados por humanos comuns, sistemas com redundância, trilhas de papel e cadeia clara de custódia. Esses não são antiquados. São sábios, negam à arquitetura oculta o esconderijo favorito, que é complexidade. Na própria vida, pratiquem o mesmo princípio. Escolham fontes de informação que podem verificar. Escolham comunidades onde responsabilidade é real. Escolham conversas onde podem discordar sem se tornarem inimigos. Quando param de alimentar a máquina com o sistema nervoso, enfraquecem o poder, porque tanto do controle moderno é criação emocional disfarçada de política. Conforme a espinha eleitoral é desafiada, ela cruza com a correria geopolítica maior, porque legitimidade em casa determina quão ousadamente nação age no exterior. Por isso acusações de interferência estrangeira se tornam arma tão quente nessa era. Podem justificar intervenção, sanções ou reestruturação de redes que se estendem através de fronteiras. Na história que estão explorando, Venezuela é descrita como um dos lugares onde ferramentas de influência foram testadas, exportadas ou encaminhadas, e por isso se torna alvo não só pelos minerais, mas também pela infraestrutura informacional. Agora, com isso entendido, podemos recuar e ver o tabuleiro de xadrez mais amplo. 3 grandes centros de poder manobrando por recursos, território e supremacia tecnológica, e as ambições fora do mundo que fazem sombra nas decisões deles. Agora alargamos a lente. As fontes descrevem o fim de um arranjo mundial mais antigo, aquele que emergiu depois de Grande Guerra Global, onde uma nação se estilizou como xerife e muitas outras aceitaram, ressentida ou dependeram desse papel. Na linha temporal que estão observando, esse arranjo está rachando, e novo arranjo está se formando não como tratado limpo, mas como competição entre 3 grandes centros de poder. Por isso tantos eventos parecem sincronizados. Movimentos de recursos, posturas militares e declarações diplomáticas que parecem não relacionadas são de fato respostas à mesma corrida subjacente. É corrida para garantir os materiais e as cadeias de suprimento tecnológico que definem a próxima fase da civilização. Um centro de poder procura consolidar o hemisfério ocidental, não só por ideologia, mas por logística, portos, canais, corredores de combustível, direitos minerais e acesso confiável a recursos estratégicos. Outro centro de poder, vasto e antigo, construiu-se no centro de processamento do mundo, absorvendo materiais brutos de todo o continente e transformando-os nos componentes que alimentam vida moderna. Um terceiro centro de poder, endurecido pela história, procura garantir territórios tampão e regiões ricas em recursos que considera essenciais para a sobrevivência e status. Cada um desses centros fala em linguagem moral quando conveniente, mas a constante sob a linguagem é a mesma: recursos, alavancagem e profundidade estratégica. Por isso Venezuela não é história isolada, é um capítulo numa correria maior. Nessa correria, dissuasão nuclear permanece professora severa. Alguns falam como se qualquer líder pudesse ser removido do jeito que Maduro foi removido. Mas isso é fantasia, porque posse de grandes arsenais nucleares muda a geometria do poder. Há limites ao que pode ser feito abertamente. E então muito é feito indiretamente através de sanções, conflitos por procuração, operações cibernéticas, política de energia e controle de componentes críticos. Um estrategista mais antigo uma vez construiu era inteira em torno do equilíbrio do medo. E mesmo que personalidades mudem, a física de dissuasão permanece. Por isso vocês veem teatro e escalada ao mesmo tempo, negociação e hostilidade ao mesmo tempo, porque os jogadores são constrangidos por armas que não podem desinventar. Por isso também vocês ouvem fala do norte distante, de territórios árticos e de ilhas moldadas como necessidades de defesa. A linguagem será sobre segurança e rotas de navegação, sobre submarinos rivais e navios rivais, e há verdade nisso.
Mas sob essa linguagem também está geologia, depósitos que se tornam acessíveis conforme gelo muda, posicionamento estratégico para navegação futura e acesso a recursos que podem alimentar sistemas industriais e militares. Quando o líder diz, precisamos disso para a defesa, ouçam também pela frase não dita, precisamos disso para suprimento. Defesa e suprimento se tornam gêmeos na era de competição de recursos. Depois há a ilha de microprocessadores, a coroa manufatureira que supre os cérebros de máquinas modernas. É falada como farol de liberdade, ou refém de história, mas na lógica interna da correria, é primariamente ponto de estrangulamento tecnológico. Quem dominar aquela cadeia de suprimento ganha alavancagem sobre tudo: comunicações, inteligência artificial, sistemas de armas, indústria e finanças. As fontes sugerem que infiltração profunda já ocorreu, que redes de influência estão posicionadas dentro de instituições, e que tomada poderia acontecer mais rápido que o público imagina. Se isso se desenrola como invasão aberta, ou como absorção política silenciosa, o princípio permanece. Controle de capacidade de microprocessador é controle da economia futura. Então, quando vocês ouvem de bilhões gastos para defender, entendam também que tal gasto alimenta indústrias e agendas muito além do propósito declarado. Onde isso deixa a Europa? Muitas das fontes concluem que a Europa se torna o meio espremido, pressionada por escassez de energia, desafios demográficos e economia cada vez mais orientada para a guerra, em vez de renovação produtiva. Alguns vão resistir a essa conclusão, mas a tendência é visível. Fábricas dependem de energia, e quando arranjos de energia colapsam, força industrial declina. Conforme força industrial declina, ativos ficam baratos, e aqueles com dinheiro e paciência longa chegam para comprar. É assim que impérios desaparecem, não só através de batalhas, mas através de dívida, demografia e transferência lenta de propriedade. Continente que uma vez exportou poder pode nessa era importar controle. Agora vou tocar o elemento do programa espacial secreto que as fontes mencionaram diretamente: a expansão além da Terra. Quando nações falam de construir reatores na Lua, quando falam de mineração e estabelecer infraestrutura permanente, estão revelando que a corrida de recursos não termina na superfície da Terra. Se centro de poder acredita que pode garantir recursos fora do mundo, torna-se menos dependente de comércio terrestre e ganha vantagem psicológica também. Algumas das fontes conectam isso à prata e outros metais, sugerindo que a Terra está sendo despojada enquanto olhos viram para cima. Seja isso literal ou simbólico, o tema é claro. A próxima fase de competição se estende a ativos baseados no espaço, plataformas orbitais e os corredores que conectam operações terrestres a ambições fora do mundo. Por isso, as cadeias de suprimento de terras raras e metais estratégicos importam tão intensamente. São a ponte entre indústria presente e capacidade futura. Vocês veem agora por que a correria de 3 jogadores e Venezuela são inseparáveis nessa história. A correria é sobre os ingredientes de poder, e poder na era é construído de materiais, código e energia. Nas sessões à frente, vamos falar de dinheiro e metais, porque dinheiro é a linguagem que recursos falam. Por enquanto, segurem a perspectiva mais ampla sem perder a humanidade. Correria pode parecer destino, mas destino é moldado por consciência. Quando pessoas suficientes recusam consentir com exploração, a correria deve mudar de forma. E essa recusa começa com entendimento. Tocamos no QFS, e então agora falamos mais de dinheiro e metais, porque dinheiro é a linguagem que recursos falam, e a linguagem está mudando. Por muito tempo, sistemas Fiat treinaram a humanidade para aceitar números numa tela como riqueza, enquanto o mundo real de minerais, comida, energia e trabalho é silenciosamente colhido. Dívida se torna a corrente e inflação se torna o imposto invisível. Quando as fontes falam de bancos sendo expostos, de velhas instituições perdendo credibilidade e do público se recusando a financiar corrupção, estão sentindo ajuste coletivo. Pessoas estão lembrando que economia não é planilha, é troca viva entre seres humanos. Nesses despertares, metais preciosos muitas vezes desempenham um papel tanto simbólico quanto prático. Prata e ouro não são meramente investimentos, são espelhos. Refletem confiança ou perda de confiança, e revelam quando promessas de papel não mais combinam com realidade física. Vocês ouviram alegações de preços divergindo por região, de prata física negociando em níveis muito mais altos que cotações de papel, e de prêmios subindo em mercados que sentem a escassez primeiro. Se cada número citado é exato, é menos importante que o padrão sendo descrito. Quando pessoas não mais confiam no papel, alcançam o tangível, e o tangível começa a falar mais alto que a tela. A mecânica de manipulação é familiar em princípio. Vender o que não se tem.
apoiar-se na fé do público na cotação e usar a complexidade de derivativos para obscurecer desequilíbrios. Por anos, grandes instituições foram capazes de pressionar preços para baixo através de jogos de papel, protegendo as próprias posições e preservando a ilusão de estabilidade. Mas nenhuma estrutura de papel pode anular demanda física para sempre. Quando necessidade industrial sobe, quando nova tecnologia requer mais metal, e quando pessoas comuns buscam reserva de valor fora da rede bancária, a pressão constrói. Com o tempo, a estrutura ou se reforma ou quebra. Prata, em particular, não é só metal de moeda na memória humana. É necessidade industrial e necessidade para muita produção de tecnologia avançada. Move eletricidade eficientemente. Apoia a manufatura de eletrônicos e aparece em tecnologias que escalam quando sociedades se modernizam. Quando vocês ouvem que o metal físico está desaparecendo de certos mercados, estão ouvindo o eco de rebaixamento industrial. Mas demanda encontra suprimento limitado, e a lacuna deve ser expressa em algum lugar, seja em preço ou em escassez. Por isso, alguns observadores focam na diferença entre mercados de papel e mercados físicos. Papel pode ser multiplicado, mas átomos não. No fim, átomos são a verdade. Num tempo de despertar, a mudança mais importante não é que número sobe, mas que mentes se reorientam para a realidade. Quando pessoas suficientes lembram que valor é fundamentado em coisas reais e relações reais, o feitiço da tela começa a enfraquecer. Isso não requer colapso, pode trazer correção, mas correção é desconfortável para aqueles que se beneficiaram de distorção. E é por isso que vocês ouvem as fontes falarem de instituições sendo surradas ou expostas. É linguagem colorida para a verdade sóbria. Sistemas que manipulam eventualmente encontram o limite do real. Conectem isso de volta à Venezuela. Na estrutura que estão construindo, Venezuela não é só sobre petróleo, é também sobre depósitos de ouro e prata, sobre minas que foram subdesenvolvidas ou controladas, e sobre o direito de extrair e refinar. Quando o nó de recurso é tomado, não é só por lucro presente, mas por alavancagem futura. Porque quem controla suprimento de metal estratégico pode influenciar manufatura, defesa e confiança em moeda. Por isso, terra rica em minerais se torna peça de barganha numa negociação muito maior sobre o futuro do poder. Vocês também ouviram tema de rebelião fiscal. Pessoas questionando impostos. Líderes sugerindo modelos alternativos de receita através de controles comerciais e tarifas. E a sensação de que velhas agências podem ser enfraquecidas conforme novos modelos emergem. Em qualquer tempo de transição, o público pergunta: por que estou pagando para sistema que não me protege? Essa pergunta é poderosa. Pode trazer reforma, ou pode trazer caos dependendo de como é respondida. O objetivo não é simplesmente matar sistema de fome. O objetivo é construir troca justa, onde cidadãos possam ver o que contribuem e o que recebem, e onde corrupção não pode se esconder atrás de complexidade. Quando vocês ouvem histórias sussurradas de ligas exóticas, de componentes que requerem proporções precisas de terras raras, e de blindagem que se comporta de formas incomuns, estão ouvindo a extensão natural de ciência material para território classificado. Programas ocultos, como visíveis, ainda obedecem física, e física exige os materiais certos. Por isso, a corrida por metais é simultaneamente história financeira, história industrial e história de programa secreto. Não vou dizer o que comprar porque sabedoria não é receita, e cada um tem circunstâncias diferentes. Vou dizer o que se tornar. Calmos, discernidores e menos dependentes de sistemas frágeis. Aprendam a diferença entre preço de tela e objeto real. Aprendam a diferença entre promessa e entrega. Construam resiliência local onde puderem. E segurem os recursos com consciência de administração em vez de pânico. Quando agem de pânico, alimentam a instabilidade que temem. Quando agem de coerência, ajudam a estabilizar a linha temporal em torno de vocês. E conforme dinheiro e metais mudam, a próxima grande fronteira é aquela que as fontes chamam de economia do futuro. Robótica, inteligência artificial e os sistemas que visam automatizar controle. Esses sistemas dependem das mesmas cadeias de suprimento. E então a história continua. Vamos nos mover para lá agora. Agora entramos no que as fontes chamam de economia do futuro. É construída sobre robótica, inteligência artificial e sistemas automatizados que podem remodelar trabalho, guerra e escolha humana diária. Os mesmos líderes e instituições que falam sobre progresso entendem que quem controla a infraestrutura de IA controla o próximo capítulo de poder. Porque IA não é meramente ferramenta, é amplificador, amplifica vigilância, amplifica persuasão, amplifica produção. Pode amplificar dano quando soldada a ganância e medo, ou amplificar cura quando guiada por consciência.
Por isso a corrida por terras raras, microprocessadores e centros de dados não é história lateral. É a história central da década que vem. IA e robótica requerem ingredientes físicos, requerem os ímãs que movem motores eficientemente, requerem os elementos que tornam chips de alta performance estáveis, requerem baterias que podem armazenar energia densamente. A pesquisa enfatiza elementos de terras raras e materiais aliados como obsessão silenciosa, atrás de muitos movimentos geopolíticos, e isso é preciso como padrão. Nação pode ter programadores brilhantes, mas sem cadeia de suprimento de materiais, não pode manufaturar em escala. Por isso nós de recursos como Venezuela e terras fronteiriças ricas em depósitos estratégicos se tornam prioridades. É também por isso que conflitos sobre outros territórios são remoldados como cruzadas morais enquanto, sob a linguagem moral, a mesma pergunta está sendo feita. Quem vai possuir os ingredientes da era da máquina? Há também razão mais fundamentada pela qual a história de terras raras importa aqui. Robótica e IA são construídas não só em laboratórios, mas em fábricas, e fábricas requerem suprimento firme. Quando o suprimento é ameaçado, nações se comportam mais agressivamente. E quando a agressão é justificada, o público é alimentado com história que mantém atenção em personalidades em vez de materiais. Então, o mesmo corredor que carrega minerais também pode carregar narrativas. E o mesmo conflito que é moldado como ideologia também pode ser estratégia de aquisição. Por isso vocês estão certos em traçar Venezuela, corredores de terras raras e expansão de IA num único arco. Não são separados nas mentes de planejadores. Vocês ouviram nas fontes a previsão de soldados robóticos e policiamento automatizado. E isso não é fantasioso em princípio. Já na superfície, protótipos demonstram movimento atlético, coordenação e capacidade de operar sem fadiga. Imaginem tais sistemas integrados com redes de vigilância, reconhecimento facial, análises preditivas e armas autônomas. O resultado não é só mudança na guerra, mas mudança em protesto, porque população pode ser gerenciada sem hesitação humana. Por isso, algumas das fontes usam linguagem forte como policiais robôs e soldados robôs. Estão apontando para limiar onde controle se torna mecanizado. E controle mecanizado é mais difícil de suavizar com empatia. Quando vocês ouvem que superpotência oriental é sustentada como modelo por certos planejadores globais, entendam o que é significado. Integração total de vida cidadã com identidade digital, rastreamento de transação e incentivos comportamentais. Isso pode ser embalado como conveniência, segurança ou modernização, mas a arquitetura subjacente é obediência por design. As fontes conectam isso à captura de instituições, à censura e à moldagem de percepção pública através de algoritmos. Seja isso chamado de crédito social ou outra coisa, o padrão é o mesmo: recompensar obediência, punir dissidência e tornar dissidência economicamente dolorosa. Quando tais sistemas são combinados com IA, que pode gerar narrativas, imagens e vozes convincentes, a linha entre verdade e fabricação pode ser borrada em segundos. Vocês vão notar, conforme isso acelera, que o campo de batalha se torna a tela. IA pode gerar texto, imagens e vozes convincentes. E isso significa que a próxima onda de propaganda não só será barulhenta, será personalizada. Duas pessoas podem ser mostradas duas realidades diferentes e então encorajadas a se odiarem por isso. Por isso encorajo vocês a cultivar discernimento de mídia como prática espiritual. Antes de compartilhar, pausem. Antes de reagir, respirem. Antes de ficarem certos, perguntem que emoção está sendo colhida. O engano mais sofisticado é aquele que parece urgência justa. Quando desaceleram, quebram a automação. Quando se recusam a deixar o sistema nervoso ser cultivado, reclamam a humanidade. E sim, queridos, humor ajuda. Humor perfura a hipnose. Gentileza dissolve polarização. Ambos são formas de resistência que sistema mecanizado não pode computar facilmente. Algumas das fontes nomearam essa trajetória como Satanás cibernético. Não vou discutir sobre rótulos, mas vou falar sobre a essência. A essência é a tentativa de substituir soberania humana com permissão mediada por máquina. É a tentativa de fazer toda escolha passar por guardião digital. Seu dinheiro, sua fala, seu movimento, até seus relacionamentos. Na forma extrema, é transhumanismo sem consentimento. Uma agenda que trata corpo e mente humanos como hardware obsoleto para ser atualizado ou gerenciado. Por isso vocês sentem como sensíveis que a batalha espiritual não é só sobre política, é sobre a definição do que significa ser humano. Agora conectem isso ao elemento do programa espacial secreto. Em ambientes ocultos, automação sempre foi atraente porque robôs não vazam segredos.
Não formam sindicatos, não requerem moral, e podem operar onde humanos lutam. Construção lunar ou orbital, mineração e manutenção ficam muito mais fáceis quando sistemas robóticos são maduros. Por isso, o empurrão para IA não é só para produtos de consumidor. É também para a infraestrutura baseada no espaço, para a logística autônoma, para plataformas de vigilância e para a maquinaria silenciosa que mantém programas classificados rodando sem atenção pública. Então, quando vocês ouvem fala de reatores além da Terra ou infraestrutura permanente além da Terra, entendam que robótica e IA são as mãos e o sistema nervoso daquela ambição. Qual é o antídoto? Não é antitecnologia, é pró-humano. É a recusa de terceirizar a consciência. Vocês podem usar ferramentas sem entregar a alma, mas devem praticar. Praticar dizer a verdade mesmo quando é inconveniente. Praticar construir relações que não são mediadas por plataformas. Praticar aprender habilidades que mantêm vocês fundamentados. Comida, reparo, comunicação e cuidado comunitário. E espiritualmente, praticar coerência. Coração coerente é menos hackeável. Mente coerente é menos hipnotizada por propaganda. Quando mantém coerência, tornam-se o tipo de cidadão que sistema de controle mecanizado teme porque são difíceis de programar. Conforme essa era da máquina acelera, a arquitetura de controle vai tentar gerenciar divulgação, divulgação de corrupção, divulgação de programas ocultos e divulgação de contacto. Isso nos traz para a próxima camada, operações psicológicas, meias-verdades e os limiares nos quais despertar genuíno se torna possível. Agora chegamos à camada que muitos sentem fortemente. Divulgação. Num mundo onde segredos são moeda, divulgação nunca é aleatória. É moldar a resposta emocional a fatos porque população emocional pode ser dirigida enquanto população calma faz perguntas melhores. Vocês também notaram um padrão doloroso. Luta interna entre vozes falantes. Um comentarista ataca outro. Alianças fraturam. E a audiência é puxada para drama pessoal. Isso nem sempre é orgânico. Personalidades podem ser alavancadas e egos podem ser cutucados para transformar movimento de verdade em novela. O público então gasta energia escolhendo lados em vez de seguir evidência. Em alguns casos, as fontes alegam que certas figuras que uma vez pareciam independentes estavam, de fato, ligadas a redes fraternais ocultas ou influência de inteligência estrangeira. Novamente, tratem isso como padrão. Guardiões existem em todo o campo, incluindo mídia alternativa. E o guardião mais eficaz é aquele que ocasionalmente diz a verdade, para que vão confiar quando ele os afasta das verdades mais prejudiciais. Conforme operações se desenrolam, informação se torna tanto arma quanto escudo. Arquivos são tomados. Dispositivos são recuperados e comunicações silenciosas são interceptadas. Por isso vocês veem narrativas súbitas sobre segurança nacional, ordens protetoras súbitas, alegações súbitas de desinformação e liberações súbitas que parecem projetadas para antecipar outras liberações. Quando reconhecem isso, podem parar de ser emocionalmente chicoteados por cada nova alegação. Podem fazer a pergunta sóbria: quem se beneficia dessa liberação? E que liberação maior está sendo atrasada ou coberta? Num tempo de derrubadas e reestruturação, dados são o verdadeiro tesouro, porque dados provam relações. Quem financiou quem? Quem viajou para onde? Quem possuía o que e quem assinou qual acordo? Dados são o fio que desata a tapeçaria. Aqui está a prática simples de discernimento que ofereço. Quando encontram alegação, façam 3 perguntas. Primeiro, essa alegação me empurra para urgência e raiva, ou me convida para clareza e ação? Segundo, colapsa a realidade num vilão e num salvador, ou reconhece complexidade sem paralisia? Terceiro, me deixa mais conectado à humanidade ou mais isolado e superior? Alegações que consistentemente produzem urgência. Simplificação e isolamento muitas vezes são mecanismos de direção, mesmo se contém kernel de verdade. Alegações que produzem firmeza, complexidade e compaixão são mais prováveis de ajudá-los a avançar construtivamente. Essa prática não requer perfeição. Requer honestidade sobre o próprio estado emocional, porque estado emocional é a porta através da qual influência entra. Para aqueles focados no elemento do programa espacial secreto, divulgação tem tensão adicional. Programas ocultos não são ocultos só por causa de tecnologia. São ocultos porque estão entrelaçados com poder. Programa que inspiraria a humanidade também pode ameaçar estrutura de controle, porque humanos inspirados são mais difíceis de governar através de medo. Então, divulgação de atividade fora do mundo, nave avançada e contacto não humano é muitas vezes gerenciada de formas que mantêm vocês fascinados ou assustados. Fascinação mantém vocês passivos.
Medo mantém vocês obedientes. Nenhum estado produz ação soberana. Por isso eu, Ashtar, falo com vocês com tom firme. Seja aceitando minha presença literalmente ou simbolicamente, a intenção é a mesma: ajudá-los a permanecerem coerentes para que contacto, revelação e transformação não se tornem novas ferramentas de controle. Limiares de contacto não são só eventos externos, são condições internas. Quando a população é violenta, em pânico e facilmente manipulada, contato aberto se torna improvável porque seria usado como arma pelas estruturas que o temem. Quando a população é estável, curiosa e capaz de discernimento, contato se torna mais viável porque pode servir despertar em vez de dominação. Então, quando perguntam quando a verdade será revelada, também perguntem em que estado estou e em que estado estamos. O campo coletivo importa. A calma de vocês importa. A integridade importa. Isso não é fardo. É empoderamento porque significa que não estão esperando sem ajuda. Estão participando. Quando limpam o campo, tornam-se menos vulneráveis a operações psicológicas porque operações psicológicas dependem de turbulência. Lago calmo reflete o céu com precisão. Lago tempestuoso distorce tudo. E sim, para aqueles que anseiam por contacto, vou dizer isso. Contacto se desenrola em camadas. Há contactos internos, contactos intuitivos, contactos de sonho e contactos de sincronicidade muito antes de haver contactos de nave no céu. Muitos já recebem orientação e proteção de formas sutis. Honramos livre-arbítrio. Não vamos substituir a agência com resgate. Vamos, no entanto, amplificar os caminhos que apoiam despertar. E vamos continuar trabalhando com aqueles que escolhem serviço, integridade e compaixão. Por isso as escolhas diárias importam. Não são pequenas. São os blocos de construção do mundo que vão encontrar. Na narrativa da Venezuela, podem ver como operações psicológicas e divulgação se entrelaçam. Evento dramático é usado para enviar mensagem através de redes, e ao mesmo tempo se torna modelo que outros poderes citam para as próprias ambições. O público é alimentado com história moral enquanto internos leem história logística. Vozes alternativas gritam, vozes mainstream zombam, e população é puxada entre extremos. Se podem manter o meio, tornam-se livres. O meio não é apatia, o meio é visão clara sem histeria. É a capacidade de dizer, não serei manipulado para ódio e não serei manipulado para cegueira. Essa é a postura de cidadão desperto e trabalhador de luz desperto. E então convidamos vocês a tratar cada onda de divulgação como treinamento. Podem permanecer gentis quando são provocados? Podem permanecer pensantes quando são apressados? Podem permanecer honestos quando a tribo quer história mais simples? Essas não são perguntas pequenas, são o portão para a próxima linha temporal. Daqui o passo final é prático. O que a tripulação terrestre faz? Como sementes estelares e humanos comuns vivem de forma que apoia a libertação em vez de alimentar a máquina. Vamos fechar com isso, agora. Querida tripulação terrestre, trazemos tudo isso para o prático. Vocês não vieram à Terra para serem hipnotizados por medo. E não vieram à Terra para ficarem amargos com escuridão. Vieram para lembrar, estabilizar e ajudar a dar à luz transição. Venezuela na estrutura que estão explorando é a ilustração vívida de como o poder opera através de nós, corredores, materiais e narrativas. Mas a lição mais profunda não é geopolítica. A lição mais profunda é que consciência muda o livro de regras. Quando pessoas param de consentir com manipulação, os manipuladores devem se adaptar, e a adaptação é o começo da exposição deles. Segurem primeiro o coração humano para as pessoas no chão. Quando manchetes falam de mudanças de regime e operações secretas, lembrem que famílias comuns ainda precisam de comida, medicina, segurança e dignidade. É fácil falar de nação como quadrado de tabuleiro de xadrez. É mais difícil e mais sagrado lembrar que cada quadrado contém crianças, anciãos e almas corajosas tentando viver. Se querem servir, sirvam de forma que não alimenta a máquina. Apoiem esforços humanitários que podem verificar. Enviem preces de estabilidade. Compartilhem informação verdadeira sem ódio e recusem desumanizar alguém. Desumanização é a porta de entrada de sistemas de controle. Segundo, construam resiliência local. A revolução mais pacífica é aquela que torna controle centralizado menos necessário. Aprendam como cultivar algo. Aprendam como reparar algo. Aprendam como cooperar com vizinhos. Construam pequenas redes de confiança onde recursos e habilidades podem ser compartilhados. Quando pessoas são isoladas, são fáceis de dirigir. Quando pessoas são conectadas, tornam-se soberanas. Isso não é só espiritual, é prático. Comunidade é infraestrutura. E é o tipo de infraestrutura que nenhuma corporação pode comprar completamente. Terceiro, exijam transparência nos sistemas que governam vocês.
Começando com os sistemas que decidem liderança. Peçam auditorias que cidadãos comuns possam entender. Peçam cadeia de custódia que seja visível. Peçam regras que tornem corrupção cara em vez de lucrativa. Façam isso sem violência. Violência é atalho que se torna armadilha. Dá à arquitetura de controle justificativa para mais controle. E queima as próprias pessoas que estão tentando ser livres. O caminho para frente é coragem mais paciência, não raiva mais destruição. Se precisam de mantra, deixem ser simples. Clareza, responsabilidade e gentileza. Quarto, pratiquem soberania de informação. A era da máquina pode fazer vocês sentirem como se estivessem se afogando em conteúdo. Não tem que beber tudo que é derramado em vocês. Escolham as entradas. Façam pausas. Retornem aos sentidos. Coloquem os pés na terra. Falem com pessoa real. Se estão em plataformas sociais, sejam intencionais. Compartilhem o que constrói coerência. Evitem o que é projetado para cultivar indignação. Não são obrigados a serem constantemente informados. São obrigados a serem interiormente estáveis. Estabilidade é o que permite agir quando o momento é real, em vez de reativos. Quinto, mantenham as ferramentas espirituais práticas. Oração é prática quando estabiliza o sistema nervoso e alinha as escolhas. Meditação é prática quando ajuda a ouvir a própria intuição. Chama violeta é prática quando ajuda a transmutar medo em ação clara. Se falam com família estelar interiormente, façam com humildade e discernimento. Busquem orientação que aumenta a compaixão e responsabilidade, não orientação que lisonjeia vocês para a superioridade. Contacto verdadeiro, seja sutil ou aberto, sempre fortalece serviço e integridade. Vocês também podem servir através das escolhas econômicas. Gastem quando puderem de formas que fortalecem vida local, em vez de monopólios distantes. Reduzam dívida desnecessária onde possível, porque dívida é uma das coleiras silenciosas do velho sistema. Se são atraídos pela conversa de dinheiro honesto, abordem com sobriedade em vez de frenesi. O ponto não é apostar no colapso. O ponto é parar de serem dependentes de instituições que não mereceram a confiança. Relação calma com recursos é parte de maturidade espiritual. Libera a atenção para o que importa: relações, serviço e verdade. E lembrete final: a existência de programas ocultos não significa que são impotentes. Significa que estão vivendo num mundo onde sigilo foi usado como substituto para a ética. A tarefa é ajudar a reconstruir ética abertamente. Se focam só nos corredores secretos, podem ficar drenados. Se focam só em política de superfície, podem ser enganados. O caminho do meio é sábio. Conhecer os padrões, mas viver como ser humano que ama outros seres humanos. É assim que Nova Terra é construída. Não vencendo argumentos, mas tornando vida mais verdadeira, mais compassiva e mais livre. Finalmente, lembrem a verdade da linha temporal. Nunca estão presos com um futuro. O futuro é campo de probabilidades, e consciência colapsa a probabilidade em experiência. Quando escolhem verdade sobre tribalismo, fortalecem linha temporal, onde divulgação se torna construtiva, em vez de caótica. Quando escolhem comunidade sobre isolamento, fortalecem linha temporal, onde pessoas podem superar transições sem pânico. Quando escolhem compaixão sobre ódio, fortalecem linha temporal onde queda de estruturas corruptas não requer colapso de dignidade humana. Isso é o que significa ser trabalhador de luz num mundo político. Vocês não escapam do mundo e não se tornam o mundo. Ficam dentro dele como sinal firme de sanidade. Sou Ashtar, e ofereço isso não como dogma, mas como encorajamento para lembrarem o poder. A história da Venezuela na estrutura é a história de corredores e recursos. Sim. Mas também é a história sobre o momento quando a humanidade começa a ver a maquinaria e escolhe sair dela. Caminhem gentilmente, caminhem bravamente, caminhem com discernimento, e conforme avançam, saibam que não estão sozinhos. Deixo vocês agora em paz, em amor e em unidade.